Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kalani. Começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos analisar os jogos desta quarta-feira, 29 de novembro, onde teremos a quinta rodada da Champions League, onde temos algumas equipes já qualificadas, outras que ainda disputam as vagas nos playoffs. Teremos muitos jogos interessantes. Começando com Galatasaray e Manchester United às 2h45, odds do Bolsa 2,76 para o Galatasaray, 2,58 para o Manchester United. O grupo A que já tem o Bayern de Munique classificado em primeiro lugar. A briga aqui é pela segunda vaga e também pela terceira colocação que garante vaga na Europa League. O Copenhague tem 4 pontos, é o vice-líder. O Galatasaray tem 4 pontos, é o terceiro colocado e o lanterna é o Manchester United com 3 pontos, ou seja, é um confronto direto. O Galatasaray tem apenas uma vitória em 4 jogos disputados, que foi contra o próprio Manchester United fora de casa, e o United só tem uma vitória, que foi contra o Copenhagen jogando em casa. É um jogo de extrema importância para as duas equipes, é um jogo muito parelho, a gente tem isso exposto no mercado com as odds extremamente parelhas, então é um jogo bom para se acompanhar no live e fazer alguma coisa com a leitura de jogo. E sinceramente, pelo que as duas equipes vêm apresentando, apesar da colocação no grupo não ser boa, eu acredito ainda que apesar das odds o Galatasaray seja um pouco mais favorito, inclusive, que o United nessa partida. Ainda mais se a gente for pegar os jogos que o Galatasaray fez em casa. Ele jogou contra o Copenhagen, empatou, saiu perdendo, conseguiu buscar o empate, e contra o Bayern de Munique perdeu por 3-1, mas em grandes momentos do jogo foi superior ao Bayern. Já o United fora de casa perdeu 2 partidas, jogou contra o Bayern, tomou 4-3, jogou mal, e contra o Copenhagen esteve na frente do placar, mas teve uma expulsão, também perdeu e não jogou muito bem. Se você for trabalhar esse jogo, te recomendo ir sem viés para nenhuma equipe. Deixa o live, deixa a leitura de jogo te mostrar o caminho, porque pode ser um bom jogo para trabalhar a favor dos dois lados. Também às 2h45, o Sevilha recebe o PSV, odds do Bolsa 2,70 para o Sevilha, 2,76 para o PSV, o mercado completamente indeciso. E é mais um grupo que está embolado. O Arsenal é o líder com 9 pontos, mas ainda não está classificado. O PSV tem 5, o Lens tem 5 e o Sevilha tem 2. E agora, joga em casa, precisa vencer essa partida para se qualificar. Mas hoje, apesar da La Liga ser um nível um pouco acima do futebol holandês, eu diria que o PSV é mais time que o Sevilla. Isso está refletido no mercado. Mesmo com o Sevilla em casa, a gente tem odds muito parelhos. Os jogos do Sevilla, ele empatou com o Lens por 1-1. Empatou com o próprio PSV por 2-2 fora de casa, perdeu para o Arsenal por 2-1 e perdeu também novamente para o Arsenal fora de casa, dessa vez por 2-0. Já o PSV venceu a equipe do Lens por 1-0, empatou também com o Lens por 1-1, empatou com o Sevilla por 2-2, como acabamos de ver, e perdeu para o Arsenal por 4-0. Um jogo que tende a ser muito difícil para o match odds. O risco de entrar em lay ou back a uma equipe e ficar tomando contra-ataques nessa partida é muito alto. São duas equipes que costumam sim propor jogo, mas também exploram muito bem os contra-ataques, então tende a ser um jogo extremamente complicado para se fazer algo no bet odds. Acredito que no lado do over possa ser mais interessante. Vamos dar uma olhada neste over 2,5 aqui no Bolsa de Apostas. A gente tem o over 2,5 na casa de 1,79. Eu não consigo ver nada nesse jogo, além de um jogo extremamente aberto, movimentado, com muitas chances de gols, e por isso eu vou colocar na nossa lista, inaugurando ela com Sevilha e PSV, o over 2,5 na casa de 1,79. Acredito que possa sim ser um jogo aberto com muitos espaços e principalmente chances para as duas equipes. Também pelo grupo B, o Arsenal recebe a equipe do Lens já às 4 horas da tarde. Odds do Bolsa 1,36 para o Arsenal, 10,5 para o Lens. Nós já vimos as colocações no grupo, então vamos ver aqui o Arsenal em casa até o momento. Ele fez 2 partidas, fez 6 gols, venceu as 2, não tomou nenhum gol. Venceu o PSV na estreia por 4-0 e na última partida o Sevilha por 2-0, onde também tinha praticamente a mesma odd, uma odd de 1,30, era até um pouco mais baixo. Já o Lens fora de casa conseguiu apenas um ponto, empatou com o Sevilha fora em 1-1 e perdeu para o PSV por 1-0. É sim uma odd baixa, são times que estão em prateleiras diferentes, e pelo que o Arsenal apresentou nas 2 partidas que jogou em casa, eu acredito que esse back a 1,36 possa ser interessante. É claro, numa odd dessa a gente precisa de um padrão claro, muito parecido com o que foi aquele último jogo do Arsenal na Champions contra o Sevilla, um jogo de meio campo, em que a zebra não escapa em contra-ataque, onde a gente tem um padrão de jogo muito claro e um mercado também respeitando muito. E pelo que foi apresentado das duas equipes até o momento nessa Liga dos Campeões, eu vou colocar este back Arsenal
a 1,36 na nossa lista, apesar da odd baixa, acredito que no live, no jogo, ela irá se justificar. O Lens é uma boa equipe, começou muito mal a temporada, agora vem se encontrando, mas os níveis das equipes são muito diferentes. Voltando para o grupo A, o Bayern de Munique recebe a equipe do Copenhagen, odds do Bolsa 1,24, 1,25 para o Bayern, 14 para o Copenhagen. O Bayern que já está classificado, já é o primeiro colocado no grupo. O Copenhagen que ainda briga com o United e com o Galatasaray, como vimos anteriormente. Porém, o Bayern de Munique é uma das poucas equipes que, mesmo sem precisar da vitória, costuma entrar com vontade e massacrar seus adversários, principalmente em casa. O Bayern tem 4 jogos e 4 vitórias, venceu o United por 4-3, o Copenhagen por 2-1, o Galatasaray por 3-1 e novamente o Galatasaray também por 2-1. Já o Copenhagen tem apenas uma vitória, que foi contra o United em casa no último jogo por 4-3, perdeu para o United fora de casa por 1-0, perdeu para o Bayern por 2-1 e empatou com o Galatasaray por 2-2. Um jogo de extrema importância para o Copenhagen, mas que provavelmente terá muita dificuldade nessa partida, visto que aqui a gente tem um dos melhores times do mundo que joga em mais alto nível contra um time que está no terceiro, quarto escalão da Europa, Copenhagen, da Dinamarca. E apesar da odd baixa, apesar do must win do Copenhagen ser maior que o do Bayern, eu acredito que essa odd de 1,25 será uma odd interessante para se trabalhar no live. Se o Bayern entrar com vontade, for com a escalação titular e jogar daquele jeito que a gente conhece, colocando o adversário para trás, aquele famoso jogo de meio campo, esse back Bayern a 1,25 pode ser interessante e eu também vou colocar na nossa lista este back Bayern de Munique aí a 1,25. Inclusive, se o Copenhagen for com muita vontade jogar para cima que nem louco e deixar espaços para o Bayern, a gente pode até ter um jogo interessante para gol, principalmente para o lado do Bayern. Benfica e Inter também às 4 horas da tarde, odds do Bolsa 2,74 para o Benfica, 2,76 para a Inter, o mercado completamente deciso. A Inter que já está classificada também com a Real Sociedad. O grupo D tem 2 brigas, sendo uma delas a da liderança entre a Inter e a Sociedad, e também a briga pela terceira colocação na Europa League entre o Salzburg e o Benfica. O Benfica que vem decepcionando, não conseguiu nenhuma vitória, perdeu as 4 partidas que disputou até agora. Perdeu para o Salzburg por 2-0, para a Inter por 1-0, para a Sociedad por 1-0 e novamente para a Sociedad por 3-1. A Inter que faz uma boa campanha, empatou com a Sociedad por 1-1, venceu o Benfica por 1-0, o Salzburg por 2-1 e novamente o Salzburg por 1-0. Precisamos do live, da leitura de jogo para fazer alguma coisa, visto que a única coisa que o Benfica briga aqui é a vaga na Europa League. A gente precisa ver se os jogadores vão ter vontade nessa partida, visto que muitas vezes as equipes não ligam para essa competição. Pode ser um jogo interessante para trabalhar no live com a leitura de jogo, tanto um lei Inter quanto um lei Benfica. Acredito que possa ser interessante uma correção de preço quando a gente tem esses mercados muito ajustados, com as odds muito parelhas e temos uma equipe um pouco superior, a gente tende a ter a correção de preço dessa equipe, fazendo com que seja interessante trabalhar em lei a ela. Te recomendaria ir sem viés para essa partida e deixar a leitura de jogo te indicar o caminho. Braga e União Berlim pelo grupo C, odds do Bolsa 2,24 para o Braga, 13,40 para o União Berlim. O União Berlim que surpreendeu todo mundo na temporada passada, mas agora na temporada atual 23-24 faz uma temporada terrível. Tem apenas 3 vitórias, uma delas na Pokal e 2 na Bundesliga. E desde o jogo contra o Darmstadt no dia 26 de agosto, o União Berlim não sabe mais o que é vencer. Apenas perde ou empata. Na Champions League isso também é refletido, tem apenas um ponto conquistado no empate contra a Napoli no último jogo por 1-1. O Braga também não faz uma grande campanha, venceu apenas a equipe do próprio Union Berlin por 3-2 fora de casa, mas nós temos também que dar um crédito para as duas equipes, porque seus adversários são Real Madrid e Napoli, duas equipes muito difíceis de se enfrentar. Essa odd do Braga é boa, mod alta, mod interessante, mas ela não está aí à toa. O Union Berlin, apesar de não conseguir resultados, é uma equipe muito chata de se enfrentar, principalmente quando consegue escapar em contra-ataques. Se o Braga estiver conseguindo neutralizar os contra-ataques, acredito sim que possa ser um jogo interessante para trabalhar a favor do Braga, mas eu não vou colocar na nossa lista pela minha falta de confiança na equipe portuguesa. Real Sociedad e Salzburg pelo grupo D, odds do Bolsa 1,55 para a Sociedad, 6,8 para o Salzburg. A Sociedad, que é a líder do grupo, vem surpreendendo todo mundo, podemos dizer que é a grande surpresa da Champions até o momento. Empatou com a Inter na estreia por 1-1,
1-1. Ganhou do Salzburg por 2-0, do Benfica por 1-0 e também em casa novamente contra o Benfica por 3-1. Já a equipe do Salzburg começou bem, venceu o Benfica fora de casa por 2-0 e depois emendou 3 derrotas na sequência contra o Sociedad por 2-0 e 2 vezes contra a Inter, uma por 2-1 e a outra por 1-0. A Sociedad, que assim como a Inter, briga apenas pela primeira colocação e apesar do Salzburg ser uma equipe que geralmente dificulta os grandes na Champions, hoje o nível dessas duas equipes é muito diferente. A 1,55 a gente tem uma odd muito interessante. A Sociedad é uma equipe que propõe jogo e quando marca, geralmente marca nos minutos iniciais. Então se você for trabalhar esse jogo no live, fica de olho em como a Sociedad entrar na partida. Quando entra com vontade e com intensidade, costuma confirmar rápido. Porém, quando entra mal, é nítido de ver. É uma equipe muito fácil de se ler. Acredito que possa ser um jogo interessante para trabalhar este jogo da Sociedad, mas se você, assim como eu, for trabalhar essa partida, tome cuidado com os contra-ataques do Salzburg, que também são muito perigosos, mas apesar de tudo, eu também vou colocar na nossa lista este back Sociedad a 1,55. Acredito que possa ser um jogo muito interessante para trabalhar este back na Sociedad. E para finalizar essa quarta-feira de Champions, nós temos o Real Madrid recebendo a equipe do Napoli, odds do bolsa 1,92 para o Real Madrid, odd alta 4,3 para Napoli, mas essa odd não está aí à toa. O Real Madrid já está qualificado e a Napoli ainda disputa com o Braga essa segunda colocação. O Real Madrid não conta com muitos dos seus principais jogadores nessa partida. Vinícius Júnior está fora, Militão, Tchouaméni, Camavinga, Courtois, Kepa. É um Real Madrid muito desfalcado, que tem uma camisa muito pesada. Tende a ser um jogo difícil para Napoli, mas acredito que com essa escalação mista o Real possa se complicar. Uma odd de 1,92 para o Real em casa é muito interessante para um back. E se tivesse com o time titular contando com todos os seus jogadores, sem sombra de dúvidas estaria na nossa lista, porém dificilmente estaria na casa de 1,92, estaria muito mais baixo. Mas não é porque o Real Madrid está desfalcado que ele vai perder a partida. Ainda é uma equipe de camisa muito pesada que joga em casa e tende a ser um jogo muito difícil. O Lei Real Madrid não é de se descartar. Eu vou procurar isso no live em alguns curtos períodos de tempo. Não acredito que seja um jogo para entrar Lei Real Madrid e ficar torcendo os 90 minutos. Mas acredito sim que possa ser um jogo interessante para se trabalhar esse Lei Real Madrid em exposições curtas de poucos minutos para pegar essa oscilação de odd do Real Madrid. Mesmo jogando em casa, por todos esses desfalques, esse time misto, acredito que a odd do Real podia estar até um pouco mais alta. Apesar disso, não vou colocar na nossa lista por respeitar o Real Madrid. Se você for trabalhar esse jogo no live, fique atento na leitura de jogo. A gente não precisa nem de uma Napoli muito superior, apenas um jogo parelho partido. A gente provavelmente já deve ter uma correção de odd do Real Madrid. Então é isso, pessoal. Essas foram as análises de hoje. Se viu o vídeo até aqui, gostou, deixe o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!